Olá, amigos do Espanhol Fácil. Na aula 2 da série 2, você aprenderá e praticará como perguntar e dizer o nome em espanhol. Ou seja, como perguntar e dizer o nome em espanhol. Lembre-se que você verá a explicação e os exemplos e depois terá que baixar no nosso blog o material que serve para você fazer exercícios escritos e praticar o conteúdo desta videoaula. Também lembramos que, se você não puder baixar e imprimir o material, faça os exercícios no seu caderno. O importante é que você não deixe de praticar fazendo, ou seja, ouvindo e escrevendo. É a maneira mais prática de aprender qualquer idioma. Mas antes de tudo, você verá a correção dos exercícios da aula 1, que foi sobre como se pronuncia, ou seja, como se pronuncia em espanhol. Nessa oportunidade, se fizeram 3 exercícios. E no exercício 1, você tinha que completar as palavras com uma letra das quais foram praticadas. Ou seja, vários fonemas foram praticados e se fizeram 3 exercícios. O primeiro, as palavras eram as seguintes. Você tinha que completar porque depois estaria faltando uma letra. As palavras são as seguintes. Canalla, coger, peso, timbre, señal, correcto, ceja, canal, sello, carta, radio, maña. No exercício 2, você tinha que escrever a palavra completa, não somente completar a palavra com uma letra que estivesse faltando, e sim, eram várias palavras e você tinha que escrever elas completas. A lista é a seguinte. Tarta, oreja, beso, corrida, brillo, antigua, acoger, talla, corcel, pareja, odio, misa. E no exercício 3, um pouquinho mais complicado. Você tinha que escrever as 6 frases que estaria ouvindo. Ou seja, você ia ouvir a frase e escrever a frase inteira. Vamos lá. As frases que foram pronunciadas são as seguintes. 1. No comas eso, es solo un pellejo. 2. Deja la camisa más allá, más arriba. 3. Algunas señoras tejen la ropa. 4. No quiero comprar ni peras ni perras. 5. Los gitanos tiñen casi todo el ajuar. E 6. La botija está llena e sucia. Ok, vamos para a nossa aula dessa semana. Você vai aprender ou praticar, se você já sabe, praticar, perguntar e dizer o nome em espanhol. Para isso, veremos 2 formas para fazê-lo. Veremos que existem 2 formas para fazê-lo. Ou seja, a maneira formal e a maneira informal. Sempre existem esses 2 tratamentos. Tratamento formal e tratamento informal. Vejamos primeiro a maneira formal. Vejamos como é a maneira formal. Aí aparecem as seguintes frases. As perguntas dizendo ou fazendo a pergunta de maneira formal. Primeiro, como se chama? Aqui estamos usando o verbo chamar-se. Como se llama? Observe, se, pronome de terceira pessoa, llama, o verbo chamar na terceira pessoa. Qual é su nombre? Qual é su nombre? Su, o pronome possessivo de terceira pessoa. E quem é usted? Es, terceira pessoa do verbo ser. Por isso, esses 3 elementos indicam que a formulação, a frase está formulada de maneira formal, ok? Então, tudo bem. Lembre-se, é dessa maneira que você faz a pergunta do nome de maneira formal. Formal quer dizer quando falamos com pessoas com as quais não temos intimidade, não as conhecemos, ou que existe uma certa hierarquia social, ok? Esse aqui é o tratamento formal. Agora vejamos o segundo, que seria o tratamento informal. As perguntas se formulam dessa maneira. Como te chamas? Te llamas. Veja que aqui já o pronome já não é se, e sim te. E o verbo chamar-se já viene llamas. Como te llamas? A outra maneira é, qual é tu nome? Tu nome e não su.
tu indica segunda pessoa do possessivo. E essa é a diferença principal que vamos encontrar. E a outra seria, quem eres tu? Quem eres tu? Eres. O verbo está na segunda pessoa do verbo ser. Eu sou, tu eres. Por isso que essas três formas indicam claramente que o tratamento é informal, ok? Então, esse é o detalhe que nós temos que marcar bem. E como podemos responder a qualquer uma dessas formas, ou seja, formal ou informal, a maneira da resposta vai ser sempre a mesma, porque vamos responder na primeira pessoa e vamos responder de outra maneira. Mas vejamos na nossa imagem, no nosso quadro, o que aparece. Aparece da seguinte maneira. Então, nós podemos responder assim. A pergunta, como te llamas? Ou como se llama? A resposta, me llamo Jorge. Independente se me perguntam de maneira formal ou de maneira informal. A resposta vai ser a mesma, ok? Agora, a outra forma. As perguntas foram, qual é tu nome? Qual é su nome? Minha resposta, mi nombre es Jorge. Mi nombre es Jorge. Independentemente se me perguntaram de maneira formal ou informal. E a terceira forma para responder às perguntas, quem eres tu? Ou quem es usted? Eu vou responder, eu sou Jorge. Então, tranquilo, essa é a maneira de como se responde, ok? Vamos então fazer a identificação da primeira, segunda e terceira pessoas do singular usando as três formas. Vamos usar o verbo chamar-se, vamos usar o verbo ser, e os elementos adecuados. Então, chamar-se, qual é o nome, quem és ou quem eres. E acompanhe os quadros seguintes. Então, escute, pronuncie e escreva. Primeiro, usando chamar-se. Eu me llamo Jorge. Yo. Tú te llamas Isabel. Me llamo, te llamas. Él, un masculino. Él se llama Juanjo. Y ella se llama Teresa. Eu, tu, ele, ella. Os pronomes das três primeiras pessoas. Eu, tu, ele, ella. Muito bem. A outra forma de identificar pessoas pode ser utilizando os possessivos e o verbo ser. E aí falamos da seguinte maneira. Mi nombre es Jorge. Tu nombre es Isabel. Su nombre es Juanjo. Su nombre es Teresa. Mi nombre, tu nombre, su nombre. Tanto para o masculino como para o feminino, ok? Então, aí estamos usando essa estrutura. E, por último, a terceira forma. Vejamos. Eu sou Jorge. Tu eres Isabel. Él es Juanjo. Ella es Teresa. Ok? Eu sou, tu eres, que aí é onde devemos ter atenção, tu eres, ele es e ella es. Ok? Então, essa que é a estrutura que identificamos, que utilizamos para nos identificar. Primeiro, como é que podemos perguntar isso de maneira formal ou informal, como vimos no início do conteúdo, e agora utilizando essas formas para identificar a primeira, a segunda e as terceiras pessoas. Ok? Agora vamos para a prática. Lembre-se, para a prática escrita você tem que baixar o exercício no blog, pegando esse link que temos aqui, ou na descrição da videoaula, ok? Exercício 1. No exercício 1, você vai ter as instruções no material, vai lá e veja as instruções para fazer o exercício 1, ok? É simplesmente isso. Exercício 2. Agora sim, vamos precisar do nosso áudio. Exercício 2. Escute as frases e usando as palavras que estão em negrita, complete todas as frases. Você vai encontrar no material, as frases estão faltando alguns espaços e alguma ajuda que estão as palavras em negrita. Então você vai completar essas frases. Mas antes disso, as frases que você vai encontrar lá no material, no texto que você vai escrever, são as seguintes. Vejamos. 1. Eu me llamo Rafael. 2. Su nombre es Penélope. 3. Tú eres Camila. 4. Él se llama Rogelio.
5. ¿Quién es usted? 6. Ese no es mi nombre. 7. Ella no se llama Flor. 8. ¿Cuál es tu nombre, chico? 9. ¿Cómo te llamas tú? 10. Eu não sou Felipe González. Ok? Então, veja, faça os exercícios da maneira mais prática para você poder fazer a sua prática também escrevendo. Essa que é a ideia das nossas videoaulas. Estamos começando, estamos na aula 2, depois nós vamos passar para outro elemento que também, e à medida que vai avançando as aulas, lógico que o conteúdo do material escrito vai ir aumentando, porque você já vai ter mais elementos, faremos aulas de reposição, de repasso, de revisão, de práticas de várias formas, ok? Antes de terminar o vídeo, veja uma mensagem sobre o meu trabalho em meus cursos online, cursos de conversação, curso regular para iniciantes, para intermediários ou para avançado, curso para viagem, inclusive também curso instrumental, de espanhol instrumental, aquele que serve para você se apresentar a uma prova de mestrado, de doutorado nas universidades brasileiras, ok? Dá uma olhada na mensagem, presta bastante atenção. Um forte abraço e até a próxima aula com novos conteúdos e práticas.